Olha só, a política brasileira parece um roteiro de filme, e o capítulo mais recente traz uma reviravolta que está dando o que falar. A tornozeleira eletrônica, um equipamento que deveria ser um simples monitoramento, virou o centro de uma disputa jurídica intensa. E é aí que a coisa fica interessante, porque o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, não mediu palavras ao acusar o ministro Alexandre de Moraes de algo bem pesado: de tentar justificar o injustificável e, pior ainda, de usar essa medida para causar humilhação. Imagina a cena: um ex-presidente sob escolta da Polícia Federal, e o debate agora é se a tornozeleira é um instrumento de justiça ou de constrangimento. Tudo isso começou depois da prisão preventiva do ex-presidente, que, como vocês sabem, agitou o cenário político. Mas por que a tornozeleira se tornou o ponto nevrálgico dessa discussão? O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, foi direto ao ponto. Ele argumenta que o dano no equipamento, que teria sido o pretexto para a prisão, é apenas uma desculpa para o que ele chama de uma manobra para humilhar o ex-presidente. Segundo Bueno, Bolsonaro não teria condições reais de fugir, já que estava sob vigilância constante da Polícia Federal, 24 horas por dia, em sua própria residência. É uma situação, no mínimo, peculiar, não acham? Bueno esteve lá na sede da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro está detido, e reforçou a tese de que o ex-presidente sempre colaborou com a justiça, comparecendo a todos os atos processuais de forma espontânea. Para ele, a conduta de Bolsonaro nunca indicou qualquer intenção de evasão. Então, qual seria o sentido de uma tornozeleira se já existia uma escolta armada e permanente? O advogado é enfático. A tornozeleira, nesse contexto, foi transformada em um instrumento de constrangimento, perdendo sua função prática diante de uma vigilância tão rigorosa. E aí a trama ganha mais um elemento. A Secretaria de Administração Penitenciária divulgou um vídeo que mostra a tal tornozeleira com sinais claros de avaria. As imagens, que circularam bastante, exibem marcas de queimadura e danos no fecho do equipamento. E o próprio Bolsonaro, durante a gravação, admitiu ter usado um ferro de soldar no dispositivo, alegando uma curiosidade, que, convenhamos, soa um tanto quanto inusitada para um equipamento de monitoramento judicial. Esse episódio, segundo os relatos, teria começado na sexta-feira à tarde e se estendido pela madrugada. Mas mesmo com essa confissão, Bueno mantém sua linha de defesa. Ele insiste que a existência de uma escolta policial armada torna qualquer tentativa de fuga simplesmente impossível. E aqui vem um ponto que o advogado destaca como absurdo. Ele diz desconhecer outro caso de monitoramento por tornozeleira que, ao mesmo tempo, tem a vigilância armada 24 horas por dia. Para ele, a narrativa de evasão, de que Bolsonaro tentaria fugir, simplesmente não se sustenta diante de todas essas circunstâncias. Essa situação levanta questões importantes sobre a aplicação da justiça e a proporcionalidade das medidas. O advogado argumenta que Bolsonaro jamais se esquivou do processo e que, portanto, a prisão preventiva não se justifica, especialmente porque não haveria um risco concreto de fuga. Além disso, Bueno fez questão de lembrar o estado de saúde do ex-presidente, mencionando o histórico de cirurgias desde o atentado à faca que sofreu em 2018, um ponto que, na visão da defesa, deveria ser considerado para uma medida menos drástica. E a comparação é inevitável. O defensor aponta o que ele considera um tratamento desigual entre Bolsonaro e outros políticos que já estiveram em situações semelhantes. Ele citou, por exemplo, o caso de Fernando Collor, que foi mantido em prisão domiciliar, como um contraste evidente ao que ele classifica como uma decisão desproporcional no caso de Bolsonaro. Essa dicotomia, essa diferença de tratamento, é um dos pontos que a defesa mais explora para reforçar a tese de que há algo a mais em jogo do que apenas a aplicação da lei. É um cenário complexo que mistura questões legais, políticas e até mesmo pessoais. A discussão sobre a tornozeleira eletrônica, que poderia ser um detalhe técnico, se transformou em um símbolo de uma batalha maior, onde a dignidade e a intenção por trás das decisões judiciais são questionadas. O que está em jogo, segundo o advogado, não é apenas a liberdade de um ex-presidente, mas a própria percepção de justiça e equidade no sistema legal brasileiro. E essa é uma discussão que ressoa profundamente em toda a sociedade. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil.
Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.